Boa noite a todos. Vamos dar mais uma vez início à nossa reunião aqui de quarta-feira com as crianças. E a gente está continuando agora com as leituras das parábolas que o Senhor contou ali no Evangelho de Mateus. A gente sabe que o Senhor falou por parábolas nos outros evangelhos, só que, no entanto, a gente está estudando primeiro essas aqui de Mateus. Na semana passada, a gente viu essa parábola que fala sobre o reino do céu ser semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então, a gente conversou um pouquinho na semana passada, foi bem curtinho, e a gente aprendeu que o fermento, para nós, ele é usado, né, para fazer pão, fazer bolo, utilizado na nossa alimentação. Então, ele não é uma coisa ruim para o nosso uso. Porém, na palavra de Deus, o fermento ele tem uma outra aplicação. Se a gente for observar as parábolas passadas que a gente estudou, a gente viu que o Senhor falou, né, da semeadura, né, que ele fala do semeador, que ali é representado pela palavra do Senhor, né, que ele fala ao coração, e aí aquele coração que aceita a palavra do Senhor, esse dá fruto. Depois a gente viu a parábola do joio e do trigo, que é quando o Senhor falou da sua palavra, só que o inimigo foi lá e semeou algo ruim no meio daqueles que tinham recebido a palavra. E aí agora ficou uma mistura, ficou o falso junto com o verdadeiro. Então, a consequência, né, de ter esse falso e verdadeiro veio a ter um testemunho. E esse testemunho, que deveria ser pequeno, se torna gigante, que foi como a gente viu na parábola do grão de mostarda. E agora, nessa parábola do fermento, a gente vem de encontro a o que foi que ocasionou esse crescimento, que no caso aqui, o Senhor está falando da má doutrina. Como a gente viu um pouquinho semana passada, tudo aquilo que não é palavra do Senhor, tudo aquilo que vai ao contrário daquilo que o Senhor falou, é uma má doutrina. Aí o Elton até citou, né, que existem más doutrinas, como, por exemplo, dizer que o Senhor Jesus não é Deus, né? Outra má doutrina, falar que a nossa salvação, ela é por algo que a gente faz, mas a gente aprendeu já, né, nos estudos passados, que a salvação, ela é por graça, ela foi nos dada pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz. Então, nessa parábola, o fermento ele tem uma conotação ruim. Aí, na reunião passada, a gente até comentou que na palavra de Deus existem alguns versículos que eles falam do fermento. E aí daria para a gente poder estar dando uma olhadinha e ver o que que o Senhor fala a respeito do fermento e a gente entender por que que ele tem essa, vamos dizer, esse caráter ruim e não um caráter bom como a gente vê, né? Quando a gente usa o fermento em si, é, no nosso dia a dia, né, para alimentação. Lembrando que aqui o Senhor está usando o fermento como uma figura, certo? Aí eu queria ver aqui, se a gente conseguir colocar alguns versículos que fala sobre o fermento. Você já tem os versículos aí, Eric? Ou vamos buscar aqui? Vamos olhar, por exemplo, aqui, Mateus, capítulo 16, versículo 6. Senhor Jesus falando, ó. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então, o que o Senhor ia falar?
para ter cautela com o fermento dos fariseus e saduceus. O Senhor não está falando aqui do fermento, né, que a gente comentou mais cedo, o alimento. Ele está falando aqui em figura, né? Então, a gente vê ali no próximo versículo que alguns ali estavam questionando entre si, falando, né? É porque não fornecemos, não nos fornecemos de pão? Olha só para vocês verem. Estava pensando que o Senhor estava falando de algo relacionado à comida, mas na verdade o Senhor não estava falando disso. Não sei se Dal pode me ajudar aqui. Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos, né? Eles também não acreditavam em anjos. Os fariseus, eles tinham ali alguns costumes, coisas que não tinham sido dadas por Deus, era muito de sua tradição. Então, isso podia levar a vários erros, né? E aí o Senhor estava ali falando para eles se acautelarem, né? Para os seus discípulos, para se acautelarem dessa má doutrina que os fariseus e saduceus podiam introduzir ali diante daquilo que o Senhor falava com eles, né? Mais ou menos isso, né, Dal? Isso é o Eric, tentando falar o Elton aqui, Hum, é isso aí mesmo. Os saduceus, eles diziam que não existia anjos, que também não tinha ressurreição. Agora eu vou perguntar a vocês. Alguém aqui acredita que existe anjo? Eu. Sim. Quem mais? Enzo, Heloísa, Éder, acredita ou não acredita? Qual é a resposta? Quem vai dar a resposta aí? Bota no... Ô, Dal, fui no banheiro rapidinho, eu não ouvi a pergunta. Pode repetir, por favor? Você acredita que existe anjo ou não existe? Eu acredito. Heloísa acredita, Heloísa? Joaquina? Sim. Sim. Victor? Acredita, Victor? Que existe anjo? Sim. Pronto. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. E por que vocês acreditam que existe anjo? Aqui ninguém nunca viu anjo. Mas por que vocês acreditam que existe anjo? Vamos ver que É porque tem vários tipos de anjo na Bíblia, tipo Gabriel. Porque na Bíblia fala que existem anjos. Também eu não sei direito, mas porque Jesus manda eles para cuidar de nós enquanto a gente está dormindo e pelo dia também. Fala, João Miguel. O que é arcanjo? Arcanjo é um tipo de anjo. Fale, Eric. Começar as perguntas difíceis, Dal. Vamos devagar, viu, João Miguel? Você é muito The Flash. Arcanjo é um tipo de anjo. Então, por que a gente acredita que existe anjo? Porque a gente acredita na Bíblia e na Bíblia está dizendo que existe anjo. Ó, como é fácil e simples. E aí, se alguém vier e chegar para qualquer um da gente e disser assim: ah, não, essa história de anjo, isso aí é mentira, porque não existe anjo, nada disso não. O que a gente vai fazer? A gente não vai acreditar, porque na Bíblia está falando que existe anjo e que Deus criou os anjos, e que os anjos são seres invisíveis, né? E teve anjo que virou anjo mau, como Satanás,
e tem anjo que ainda existe e que são bons anjos, que estão com Deus. Alguém está perguntando aqui, Eric, ó. Ana Júlia. Ana Júlia está perguntando aqui, é. Saduceus são anjos, né? Aí, Eric. Então, Ana, saduceus, eles eram ali, deixa eu ver se eu consigo explicar, era mais ou menos como se fosse uma outra facção dos fariseus. Eles eram um povo ali também de Israel, só que eles não acreditavam nem que existia ressurreição, nem na existência de anjos, né? Eles não criam nessas coisas. Aí eles são pessoas. Fala, João Miguel. Eu quero saber do anjo que queria ser maior do que Jesus. O anjo que queria ser maior do que Jesus ou igual a Jesus, tão poderoso quanto Jesus, ele é chamado de Satanás. Ele parece que foi o primeiro a ser criado, porque os anjos, eles são criados um por um. Um anjo não tem assim. Os anjos, eles não se casam para terem filhos. Tipo assim, existe o anjo e a anja. Aí o anjo se casa com a anja e vai ter um anjinho. Não é assim, não existe. Então, Deus criou um por um. E parece que o primeiro foi o chamado Satanás, né? Não sei se o nome dele era esse, mas ele era um anjo, um querubim, e que ele era muito formoso, que Deus criou ele assim, muito formoso mesmo, só que ele ficou orgulhoso. Ele era tão formoso que acabou que ele ficou orgulhoso demais da formosura dele, e aí chegou e disse para os outros anjos que ele ia subir até o alto e ia ser semelhante ao Altíssimo, que o Altíssimo é quem? O Senhor Jesus. Era Deus, é o Senhor Jesus. E aí outros anjos acreditaram nele, e aí foi junto com ele. Só que o que ele estava falando já era uma mentira, que ele não poderia ser igual ao Senhor Jesus. Por quê? Porque ele era uma criatura, ele foi criado. Mas o Senhor Jesus era uma criatura? Não, era o próprio Deus, criador de todas as coisas. Como é que a gente pode ser Deus? É impossível. Nós somos criaturas. Deus criou os anjos, criou os animais, criou os céus e a terra, criou o homem. Pronto, então, quem é o criador? É Deus. O Senhor Jesus é Deus que criou todas as coisas. E uma criatura estava querendo ser igual ao Criador. Pode isso, João Miguel? Me fale aí. Foi ele que criou o mundo. Então, como o anjo vai ser maior do que Jesus se foi? Como vai ser maior do que o Deus se foi Deus que criou o mundo? Não é, João Miguel? Pensa aí. Você pega um papel e um lápis e aí você desenha uma bola. Quem foi que desenhou a bola? Não foi você, João Miguel? É. Pronto, agora como é que a bola pode ser maior do que você, João Miguel? A bola que você desenhou no papelzinho. Me explica aí, João Miguel. Será que pode ou não pode? Éder sabe? Não. Pode não. Não pode. Se foi João Miguel que pegou o papel e o lápis, ele mesmo que desenhou a bola, como é que agora a bola vai dizer assim, agora eu vou ser maior, a bola que está no desenhada, agora eu vou ser maior do que João Miguel? Não pode. E aí o que foi que aconteceu? Satanás, ele perdeu a posição que ele tinha de anjo de Deus.
e aí virou um anjo das trevas, inimigo de Deus, por causa disso. E todos os outros anjos, que a gente não sabe a quantidade desses outros anjos que foi na conversa dele, ficaram também inimigos de Deus, deixaram de ser anjos de luz, que são anjos de Deus, e se transformaram em anjos das trevas, que hoje a gente conhece como espíritos imundos, demônios. Tá vendo? Porque eles acreditaram numa mentira. Dessa mentira, todos os anjos ali, a gente não sabe quantos anjos foram, se foi 1 milhão, 2 milhões, 300 bilhões de quaquilhões de anjos, a gente não sabe, mas teve muitos anjos mesmo que foi atrás da conversa desse anjo aí, que hoje a gente sabe que é Satanás, que é o diabo, que se transformou, se transfigurou naquela serpente que conversou com Eva, e aí eles também caíram. Então, essa mentira aí é o que Eric está falando, ó, que é o fermento, que é o mal, a má doutrina. É por isso que a gente não deve acreditar em nada se não estiver escrito na Bíblia. Se for algo de Deus, que não estiver escrito, porque tudo que é de Deus está escrito na Bíblia. E se alguém chegar e disser assim, deixa eu ver uma mentira aqui, deixa eu ver uma mentira que falam aí. O batismo, quando a gente se batiza, a gente é salvo também para ir para o céu. Mentira! Mas o que foi que aconteceu com essa mentira? Essa mentira se espalhou, ó, igual o fermento. Quando coloca o fermentozinho numa massazinha pequenininha, aí a massa fica grandona, né? Aí fica aquele bolo, aquele pão grandão. Então, é assim que o Senhor Jesus está dizendo, que esse fermento da mentira, ó, chegou a um bocado de gente, um bocado de gente acreditou nessa mentira. Aí cresceu assim o número de pessoas que creram na mentira. Fala, João Miguel. Também é tipo, tem também essa mentira que é que, tipo, fala que Jesus não é um Deus. Que ele, na verdade, só, já que ele veio como homem, ele agora ele vai ficar agora só como homem, não como Deus. Também tem uma mentira que anda por aí, que as pessoas falam que quando chove quer dizer que Deus está chorando. Tá vendo, Eric? E aí, Eric? Olha quanta coisa que inventam sobre Deus. Tá vendo, Eric? É por isso que o senhor está falando. O fermento não é isso que a gente compra no mercado. Quando a gente vai no mercado com o papai ou com a mamãe, que ele pega lá um potinho de fermento para fazer um bolinho, para fazer um pãozinho. Não é isso, não. Mas o senhor está usando isso que a gente conhece, porque esse fermento, quando a gente coloca em uma massa, aí incha, né? A mesma coisa a mentira. Quando a gente fala uma mentira, aí vai enchendo assim, um bocado de gente vai acreditando. É por isso que o Senhor coloca assim como uma parábola, o fermento. Entendeu? É por isso que o fermento na Bíblia, ele tem esse jeito de ser uma coisa ruim, má. Na Bíblia é assim, é por isso que o Senhor está falando dessa forma. Mas não é esse fermento que a gente usa, não. É o fermento porque sai da boca dos mentirosos. E aí um bocado de gente fica acreditando na mentira. Igual como Heloísa não, foi Esté falou aí. Tá vendo? Quando chove é porque Deus está chorando, olha. Tá vendo? É um homem que inventa isso aí. Então, quando alguém fala alguma coisa, a gente tem que procurar saber dos irmãos se é realmente aquilo, senão a gente vai na Bíblia, né? Porque o Senhor Jesus, ele é Deus, ele continua sendo Deus criador e ele se fez homem. Só que agora, para toda a eternidade, o nosso Senhor Jesus, ele continua sendo Deus, o criador,
e também vai ser homem também, um homem perfeito. E a gente vai ver ele para toda a eternidade. Então não existe isso de que o Senhor Jesus é um Deus pequenininho, tipo aquele da mitologia grega, que tem assim esses filmes que passam desses deuses, o Deus do raio, o Deus do trovão, o Deus do vento, o Deus do ar, o Deus do fogo. Isso não, o Senhor Jesus não é nada disso. Ele é criador de tudo. Fala, João Miguel! Também tem essa outra mentira que a gente não veio do Deus e também não faz sentido que a gente não veio do Deus, a gente veio do macaco. Olha aí, Eric, vou deixar agora com você, viu? É verdade. Essa é uma má doutrina, uma mentira aí que contam por aí afora e muitas pessoas acabam acreditando. E pasme, viu, João? Muitas pessoas que não conhecem o Senhor teimam em acreditar que o homem veio do macaco. Mas não faz sentido, né? Porque a gente sabe que a palavra de Deus fala que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, Deus perfeito, ele foi lá e fez uma criatura com a imagem e a semelhança dele. Então, como é que Deus iria, como é que a gente poderia vir de um macaco? Isso aí não procede, isso aí é uma mentira muito grande. E uma coisa interessante, igual o Dal estava falando, toda má doutrina, toda mentira, ela tem um simples propósito, nos afastar da verdade, que é Cristo. Toda vez que a gente dá ouvidos a essas más doutrinas, a gente vai prestar atenção e vai ficar, será que é verdade? A gente está passando o quê? Da verdade, que é Cristo. Quer falar, Ana Júlia? Oi? Eu já tinha digitado no chat. Ah, sim, eu vi que você falou ali, né? Que ficam dizendo que o universo foi criado por uma explosão chamada Big Bang. Pois é, Ana Júlia, ninguém sabe como é que foi que Deus fez ali a primeira criação. Deus só fala que ele criou os céus e a terra. Mas a gente não precisa saber se Deus é, fez assim, se houve uma explosão. Não, a gente simplesmente lê aquilo que Deus deixou para a gente e a gente crê. Se na palavra de Deus fala que Deus criou os céus e a terra, nós fazemos o quê? Nós cremos, porque nós vivemos por quê? Pela fé, e não por coisas que a gente viu. Por exemplo, eu nunca vi o Senhor Jesus aqui na terra quando ele passou por aqui. Só que eu sei e eu creio que o Senhor Jesus, quando passou por aqui, ele veio, deu a sua vida para que eu fosse salvo, e eu sei que ele ressuscitou, e ele está no céu agora, um homem perfeito e Deus também. Então, eu creio, ainda que eu não veja com os meus olhos, né, o olhinho físico aqui, ó, que nosso Pai nos deu, nós vemos com os nossos olhos da fé. Então, como eu estava falando, todas essas mentiras, elas só têm um único propósito, nos afastar da verdade, nos afastar do Senhor, e às vezes as pessoas ficam tão acostumadas, sabe, crianças, ouvindo essas histórias, que elas esquecem que Deus nos deu um presente muito grande, que foi a palavra. Deus nos deu a palavra para que a gente pudesse se orientar, pudesse aprender os pensamentos dele. Então, as pessoas que ficam dando ouvidos a essas coisas, elas não têm muita disposição em abrir a palavra para aprender do Senhor. E aí elas acabam, né, indo nessas conversas aí e deixam de desfrutar de verdades como essas, que a gente agora já tem, com a certeza da nossa salvação, que a qualquer momento o Senhor Jesus poderá vir nos buscar, né, como ele prometeu que viria, e aí elas deixam de desfrutar de coisas tão maravilhosas como essas que a gente desfruta. Certo? Quer falar, João? Eu iria falar que Adão veio do pó da terra. Isso.
Por que que Adão veio do pó da terra? A palavra fala que do pó da terra Deus foi lá e moldou Adão, né? A gente pode olhar lá, Adão, em Gênesis, melhor para a gente estar no 7. Entendeu? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, olha aqui, a palavra de Deus falando para a gente como foi que o primeiro homem foi criado. Então, quando a gente lê isso, a gente entende que isso é palavra de Deus. Então, se Deus falou, só pode ser verdade. Pode falar, João. É tipo, também tem outra mentira que falam que tipo, a fruta que Adão e Eva comeram era uma maçã. Isso mesmo. Então, como você está falando aí, João, como é importante a gente sempre estar olhando na palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas que parece estar na palavra de Deus, mas nem sempre estão. Então, como é importante que a gente teve uma dúvida, pergunta para o papai e a mamãe que costuma ler bastante a Bíblia, ou então você mesmo pega a sua Bíblia ali, pede para o papai e a mamãe mostrar o versículo, e vai lá e faz o quê? E confirma. Se aquilo que a pessoa falou para você, o que você ouviu, quando está aí assistindo alguma coisa no YouTube, ou na TV, se aquilo ali não está na palavra de Deus, então aquilo é o quê? É uma má doutrina. É como o Senhor falou que é o que na parábola? Fermento, é um mau fermento. Então, a gente deve o quê? Se afastar dessas coisas e se ater apenas com aquilo que o nosso Pai deixou para a gente na palavra. É isso, tá? Isso, Eric. Então, aí, agora a gente já sabe o que significa o fermento na Bíblia. Não é o fermentozinho que a gente coloca no pão, não. Na massinha para fazer o pão ficar grande, né? Para a gente comer, gostoso. Não é isso, não. É tipo isso aí, como João Miguel, Ana Júlia está falando, das mentiras que acontecem, tipo assim. O universo foi criado de uma explosão. Isso aí, sabe o que é isso? É o fermento do cientista. O que quer dizer o fermento do cientista? É a mentira dos cientistas. É o mau ensinamento da ciência, dos cientistas. Então, isso aí é o fermento. Qual foi outro que falou aí também? Foi. Lembra aí, vai, João Miguel, que você falou? Uma outra mentira. Do fruto, da maçã. Tem, Pronto. eu, é tipo, eu também tem outros que falam. Quer ver, Pronto. Zal? Oi? Quer ver um que muitas pessoas hoje em dia falam? Existe vida em outros planetas e que os extraterrestres estão entre nós. Olha que mentira. Para as pessoas ficar acreditando nessas coisas e esquecendo do importante, que é o Senhor Jesus. Isso aí também é mentira de Satanás. Isso aí. A do fruto, que é uma maçã, a Bíblia não fala que fruto era. Então, para todo efeito, isso é uma invenção, é um fermento ou mentira, má doutrina de alguma religião, de algum religioso. Outro também que diz que foram 3 reis que foi visitar o Senhor Jesus ali na manjedoura. A palavra também não diz que foram 3. Quantos são? Então, fermento é justamente isso aí. É um ensinamento errado. É ensinar
o que é mal, o que é errado e que não está na palavra de Deus. A gente, às vezes, se atrapalha um pouquinho, mas tem gente que quer ensinar realmente mentira. E esse daí faz o quê? Ele faz o trabalho que Satanás faz, como Satanás falou com Eva, dizendo assim, ó, Deus disse que se eles comerem, se Adão comesse do fruto, que a gente não sabe qual é, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Aí o que foi que Satanás disse a Eva? Satanás disse assim, certamente não morrerá. Quem foi que falou a mentira aí? Foi Deus ou Satanás? Quem é que vai dizer? Quem foi que falou? Estou perguntando. Me responda aí. Foi Deus ou foi Satanás que falou a mentira? Satanás. Satanás. Vocês estão me ouvindo aí? Deus não é mentiroso. Ele fala toda a verdade. Tudo que ele fala é verdade. Isso aí mesmo. Cadê quem foi que levantou a mãozinha que queria aí falar? Foi Éder? Foi Sasaki? Teve um que acionou a mãozinha aqui, então foi engano. Então, agora vamos ver um versículo que João Miguel disse assim, Deus não é mentiroso e Deus não mente. Deus não pode mentir, é impossível. Tem uma coisa que é impossível Deus fazer. Deus pode fazer todas as coisas, mas tem uma que é impossível Deus fazer. Alguém sabe dizer? Pecar. Isso. Mentir. Pecar, mentir. É impossível. Deus pode fazer tudo menos mentir. Ou pecar também. Agora vamos ver um versículo. Primeiro perguntar. Quem lembra do versículo, o capítulo 14 de João, o versículo 6. Quem é que lembra o que é que está escrito lá? João 14, 6. Ao suspense, ninguém lembrou? Quem é que vai ler? Ana Júlia pediu para ler. Vontade, Ana. Tá bom. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Aí é. Eu sou o caminho, o Senhor Jesus dizendo. E o quê? E a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, o Senhor Jesus falando aí. E Satanás, na Bíblia, é falado como o pai da mentira. Mas o Senhor Jesus, ele é a verdade. Ó, que bom. E agora chegou o nosso horário, já são 9h04. Ô, Eric, é hora de quê? Quem é que sabe? Dormir. Irmão, Oi. minha mãe me deu esse João Miguel. É tipo João do discípulo e Miguel do arcanjo. Pronto, nome bonito. Não João é? Miguel, é. Ó, que nome bonito. Aqui só tem nome bonito. Só tem nome bonito. Nome feio aqui só o meu, tal. Mas aqui só tem nome bonito. Aí a Lara, Matheus Menezes aí, dando risada. Nome bonito. Enzo Gabriel, Eric, Viviane, João Miguel.
Eita, só tem nome bonito. Mas chegou a hora. E agora chegou a Que hora de... acabou. Agora chegou a hora de mimir, que significa dormir. Enzo falou aqui. E aí, Eric? Próxima semana a gente continua, né? Isso, se o Senhor permitir, na próxima semana a gente continua ainda aqui com as parábolas que o Senhor contou, né? Aqui no Evangelho de Mateus. Na próxima reunião, se o Senhor permitir, a gente vai descobrir sobre um tesouro escondido. Será, Dal? O que será que tem esse tesouro que o Senhor vai falar nessa parábola? Se é tesouro, então é coisa boa. Tesouro é sempre coisa boa. Lixo é que não presta. Eu não vou perder nem essa reunião, nem se me pagarem. Isso aí, João. Pronto, que o Senhor Jesus permita que a gente esteja aqui junto, viu? Mas se ele levar a gente lá para o céu, é milhões de vezes melhor também, não é? Mas se ele permitir, a gente vai estar aqui. Então vamos lá. Antes de dormir, o que é que a gente tem que fazer? Antes de ir para a dormir, orar. Orar. Pode tomar um banho, ficar banho. cheirosinho. Se quiser tomar um cafezinho, pode. Se o Senhor vir buscar a gente antes, a gente vai descobrir o tesouro junto com ele. É isso aí. Isso, Ana Júlia. Tem que, Legal. antes de dormir, tomar banho, escovar os dentes e orar. Pronto. João. E no meu caso, antes de dormir, eu ainda vou ter que lavar os pratos, João. Tá vendo? Alguém tem que lavar prato nessa casa. E na oração, a gente fala com o nosso Deus e Pai e agradece pelo que a gente lembrar, o que a gente quiser agradecer. Se a gente quiser pedir alguma coisa, a gente também pede. Se a gente quiser conversar com o nosso Deus e Pai, a gente pode conversar também, dizer o que foi que aconteceu com a gente durante o dia. E aí, no finalzinho da oração, como é que a gente encerra? Em nome do Senhor, Amém. nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. Isso aí, pronto. É assim que é a oração como o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, ensinou também aos apóstolos, né? Os apóstolos escrevem dizendo que é dessa forma, então a gente também faz assim. Então, prontinho, né? Chegou o nosso horário, chegou o nosso momento de despedida por hoje, e vou aqui agora tirar a gravação.